Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Às notícias. Jornal das 3, com o Miguel Videira. Miguel, há um novo balanço de vítimas dos terremotos na Venezuela e subiu para 71 o número de mortos entre portugueses e lusodescendentes. Mais 3 face ao último balanço conhecido ontem à noite. Os números são do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há 11 crianças entre as vítimas mortais. Quanto aos desaparecidos, são agora 71. É uma decisão a pensar em quem vive na rua e vai ter de enfrentar esta onda de calor na cidade de Lisboa. 13 estações do metropolitano vão estar de portas abertas. As estações do Oriente, de Santa Apolónia e do Terreiro do Paço é uma decisão da Câmara Municipal revelada pela agência Lusa. A subida acentuada das temperaturas está a preocupar as autoridades. A Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, antecipa um aumento da mortalidade. O que nós temos, não lhe posso dizer que nós não temos a estimativa do número, mas está previsto, de acordo com a análise do Ícaro, que possa vir a ocorrer excesso da mortalidade. O alerta de Ana Povo, alerta feito durante a cerimónia de apresentação do Plano de Saúde para as ondas de calor, que contou com representantes de várias entidades ligadas ao setor da saúde. Uma ação em que foi anunciado, por exemplo, o reforço de meios humanos da linha SNS 24. Também o INEM, anuncia o presidente Luís Cabral, vai ter mais pessoal durante os próximos dias. O INEM está a prever um reforço do atendimento nos CODUs e do acionamento, de forma a garantir que, principalmente nos dias de maior afluência, nós tenhamos a resposta adequada. É uma realidade cada vez mais frequente, as ondas de calor. O plano para enfrentar os longos períodos com temperaturas elevadas prevê que todos os hospitais tenham locais de internamento climatizados. Ora, o presidente dos administradores hospitalares diz que nem todas as unidades cumprem este requisito. O diretor do executivo do SNS, por seu lado, nega. Comecemos por Xavier Barreto, o presidente dos administradores hospitalares, disse esta manhã aqui na rádio que nem todos os hospitais dispõem dessas salas com ar-condicionado. Grande parte das unidades de internamento, grande parte das enfermarias estão climatizadas. Existem exceções, portanto, ainda existem enfermarias que não estão climatizadas e isso é um problema. Eu sei quais são, acho que deve ser o Ministério a dizer que sei algumas, não tenho um mapeamento claro e preciso de todas. Eu acho que era importante que esse mapeamento existisse, acho que era importante que o Ministério tivesse uma relação clara de quais são as unidades, as enfermarias que não têm ar-condicionados, que não são climatizadas, e que fizesse o investimento necessário. Ora, confrontado com este diagnóstico, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, nega. Estão garantidas as condições adequadas de climatização em todas as unidades locais de saúde. Não temos registro nem informação de qualquer problema nesse domínio. A garantia do diretor executivo do SNS. A Ministra do Ambiente pediu à Entidade Nacional para o Setor Energético que avalie a evolução do preço dos combustíveis. Foi isso que revelou no Parlamento Graça Carvalho, questionada pelo PCP sobre o ritmo de descida do gasóleo e da gasolina, que, segundo o Partido Comunista, está a acontecer de forma mais lenta que as subidas de preço que se registaram nas últimas semanas a reboque do conflito no Médio Oriente. Durante a audição, a Ministra expressou também o desejo de que a refinaria de Sines continue em Portugal, apesar do negócio entre a Galp e a MOV. Graça Carvalho sublinha que a recente crise dos combustíveis veio pôr em evidência a importância da refinaria. Durante a crise dos últimos meses, foi evidente a importância de termos uma estrutura de refinação em território nacional, com a capacidade assegurada pela Galp na refinação. Ganhar escala é importante. Isto está a acontecer a nível da Europa. Nós temos aqui um caminho estreito entre garantir o controle e a soberania nacional neste processo, ao mesmo tempo que damos espaço e condições para que toda esta transformação se aconteça. Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente, espera e vai tentar assegurar que a refinaria de Sines vai manter em Portugal e que essa decisão não é afetada pelo negócio da Galp com a MOV.
O Ministro da Educação reafirma que a correção dos exames nacionais vai decorrer dentro dos prazos previstos. Fernando Alexandre reconheceu algumas falhas neste processo. Ainda assim, confia que o prazo de 10 dias para a correção das provas vai ser cumprido. As notas devem ser fixadas no próximo dia 14 de julho. Continuam reunidas as condições para que o calendário que está anunciado seja cumprido. Obviamente, há alguma pressão para o período de avaliação dos professores, que deverá estar concluído até dia 10 de julho, mas ainda assim estamos na janela prevista de garantir os 10 dias para essa avaliação e há a fixação a 14/7. Fernando Alexandre, durante uma audição na Assembleia da República, audição regimental, o Ministro assegura que nenhum aluno vai ser prejudicado pelo novo modelo de correção digital dos exames nacionais. No entanto, caso tal não seja possível, o Governante admite alterar o calendário. Nós colocámos a hipótese, se fosse necessário, porque nós temos os exames em papel, de se fazer a correção em papel. E o Educa reiterou que está confiante que vai conseguir garantir a correção digital. E por isso, se de alguma forma estiver em causa o rigor da avaliação, a equidade na avaliação, obviamente serão feitos os ajustamentos que forem necessários. Não será por um problema de software ou de impressão das provas que vamos ter um aluno prejudicado, garante-lhe. É isso que diz e garante o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, ouvido esta quarta-feira na Assembleia da República. Vamos a essa polémica na arbitragem portuguesa, depois da Federação Portuguesa de Futebol ter remetido os documentos da demissão de Duarte Gomes para o Ministério Público. O próprio explicou a situação em comunicado. Duarte Gomes admitiu-se na passada sexta-feira do cargo de diretor técnico de arbitragem. Em comunicado explica que no final da época um árbitro partilhou com Duarte Gomes um conjunto de informações que, pelo teor e sensibilidade, levaram-no a admitir-se do cargo. Explica também que procurou esclarecer internamente toda a situação e perceber se o Conselho de Arbitragem reunia as condições para o ex-diretor técnico de arbitragem continuar no cargo. Ora, entendeu Duarte Gomes que não estavam reunidas essas condições. O antigo árbitro de futebol não detalhou a que informações teve acesso e que estiveram na base desta decisão. O jornal A Bola indica que a admissão foi pedida contra a vontade do Presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves. O jornal Retor adianta que os motivos da admissão prendem-se com suspeitas de ingerência nas nomeações de arbitragem para os jogos da Liga, especificamente os jogos do Estrela da Amadora. O Estrela, o Porto e o Benfica já reagiram. O Presidente do Estrela, Paulo Lopo, diz que está estupefacto com este caso. Diz também que as guerras internas na Federação não deveriam envolver o Estrela. O Porto exige transparência, responsabilidade e respostas urgentes. Já o Benfica pede uma reunião de emergência com a Federação e diz que na próxima época haverá tolerância zero. E vamos às notícias de âmbito local. Começamos por Orem. A autarquia denuncia falhas nas telecomunicações 5 meses depois da tempestade Christine. A Assembleia Municipal aprovou uma moção em que manifesta preocupação pela persistência do problema das comunicações, problema causado pelo temporal que atingiu a região. Segundo o município, ainda existem pessoas e empresas sem acesso a serviços de internet e telefone fixo. Em Loures foram registrados 20 cães que estavam numa situação de perigo. A operação policial foi motivada por uma denúncia. Os militares da GNR verificaram que os animais não tinham condições de higiene e alimentação adequadas. 2 dos animais foram encaminhados para um hospital veterinário, estavam em risco de vida. Um homem de 64 anos foi identificado suspeito de maus tratos a animais de companhia. Em Sintra, 2 homens efetuaram disparos com armas de fogo na via pública ontem à tarde. O incidente aconteceu na Avenida dos Bons Amigos, com os disparos a atingir 3 viaturas que estavam estacionadas. A PSP está a investigar o caso. Já recolheu cerca de 30 invólucros de munições. Não há registro de feridos na sequência deste caso. Em Aveiro, uma oficina móvel vai ajudar os cidadãos mais necessitados do município de Ilhavo. A oficina móvel tem o nome de Ilhavo Cuida e pretende ser um serviço municipal gratuito de prestação de serviços à comunidade. Que tipo de serviços? Apoios relacionados com a segurança social, por exemplo, é uma das
modalidades deste apoio proporcionado por esta oficina móvel da Câmara de Ilhavo. O conceito de Matosinhos vai acolher uma nova fábrica de material ferroviário. A fábrica destina-se à produção de comboios para as linhas suburbanas da CP e deve estar concluída em 2028. A primeira pedra foi lançada na vila de Guifões, numa cerimónia que contou ontem com a presença do Primeiro-Ministro. Espera-se que o projeto venha a criar 300 postos de trabalho. Estamos de saída desta edição das 3 da tarde, não sem antes fazer referência à segunda ronda do torneio de Wimbledon em ténis. Nesta altura, o melhor tenista português da atualidade, Nuno Borges, defronta o número 1 do ranking ATP, Jannik Sinner. Nelson Ferreira, como é que estão a correr as coisas para o tenista luso? Está a bater-se bem Nuno Borges. O primeiro set ficou com 7-6, foi a tie-break e estamos já num segundo tie-break para fechar este segundo jogo, 6-6 e agora no parcial do tie-break com 2-2. A ver, vamos quem leva este segundo set, se Nuno Borges, se Jannik Sinner, mas nos últimos minutos vi ali algumas dificuldades do português em parar a direita do italiano. Número 1 do ranking ATP, Jannik Sinner. Ainda assim, Nuno Borges a dar uma excelente resposta. Tie-break no primeiro set, tie-break também no segundo set. Aqui daremos conta daqui a pouco do desfecho deste segundo set do torneio de Wimbledon, um dos mais importantes torneios de ténis do circuito mundial. Nesta altura, no tie-break, Sinner está a vencer por 3-2.